Fala galera, beleza? Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo aí. Alguns dias aí, umas semaninhas aí sem gravar, porque tive alguns compromissos aí e isso demandou de mim muita energia, né? E eu ainda tô de alguma forma aprendendo a administrar algumas coisas assim, né? Como tempo, em estar sempre, né, gravando um vídeo aí para trocar uma ideia. Como isso também é um projeto, como todo projeto na vida, a gente precisa pôr em prática, também ter cuidado para ter constância. E, e o que a gente vai trocar hoje, a ideia que a gente vai trocar hoje é sobre zelo, né? Não estranhe por eu estar assim com essa roupa, não tem nada a ver de afronta, nada disso. Isso aqui é só uma roupa de frio, porque hoje aqui no trabalho tá frio. E é isso, a touca, chegando o outono aí, né? Mas enfim. Então vamos lá, a palavra de hoje breve sobre zelo. Né? Esses dias eu estava lendo uma passagem sobre Sansão, né? Tá em Juízes. Na Bíblia, Juízes, se eu não me engano, é o sexto livro da Bíblia no Antigo Testamento. Então fala de Sansão, que Sansão recebeu um dom, né? E com esse dom uma responsabilidade grande. Era uma época onde o povo de Israel ali estava sendo subjugado sobre os filisteus, e Sansão foi incumbido da missão de libertar o povo, de ser um libertador, né? Porém, Sansão é uma história muito conhecida, né, de Sansão e Dalila. Porém, Sansão tinha algumas exigências ao qual ele não poderia adquirir. Ele não poderia se envolver. Por exemplo, ele não poderia ser dado a vinho. Ele não poderia cortar o cabelo, né? E Sansão, numa boa parte da história, ele fez ao contrário, né? Até o ponto de não se envolver com mulher filisteia também. Sobre a questão de uma mulher de outra tribo, não, se eu não me engano, não há uma exigência também, até porque eu não quero pôr nada de questões teológicas aqui, porque quem sou eu, né? Mas não diz isso no texto, se não me engano. Porém, o filisteu subjugava o povo de Israel. Então, logicamente, eu não, como que eu vou me relacionar com um povo, com uma pessoa, e tinha muito aquela questão da descendência, e criar uma descendência de um povo que nos escraviza, nos subjuga ou nos maltrata ou algo do tipo, né? E sendo que provavelmente Israel tinha mulheres lindas também. E essa foi uma das suas ruínas, né? E ali chega uma parte da passagem aonde Sansão, um homem extremamente forte, né? E a Bíblia relata sobre seus feitos. Mas num determinado momento ele se envolve com Dalila, né? Que era uma mulher de índole duvidosa, e ela é comprada pelos filisteus por uma quantia de dinheiro e ameaçada também, né? Mas por uma quantia de dinheiro ela vai lá e procura saber de Sansão qual é o segredo da sua força. E Sansão, nesse momento, começa a dar alguns enigmas para ela, né? Se me amarrarem de tal forma, não conseguirei sair e serei facilmente aprisionado, serei facilmente levado, morto, agredido, o que for. E nisso ele fala de várias formas. Se eu for amarrado pela mão, pelos pés, com uma corda, não sei o que, até chegar um determinado momento que Dalila, de tanto insistir, pergunta para ele, e de uma forma até melancólica, fala que ele não a amava, e perguntou a ele o segredo da força, e ele falou que nunca passaria a navalha na cabeça dele, né, no seu cabelo. E ali ela descobre a força de Sansão e corta o cabelo de Sansão,
os filisteus vêm, prendem Sansão, e no final arrancam os olhos de Sansão também, arrancam os olhos, mas com o tempo seu cabelo voltou a crescer, ele é aprisionado, e no momento eles botaram ele aprisionado entre duas pilastras do templo deles lá, de um local, como se estivessem botando ele exposto para que todos vissem, né? Ou seja, estava exposto à vergonha. Enfim, e Sansão pede a Deus mais uma vez uma oportunidade, e Deus dá essa oportunidade a Sansão. Sansão vai lá, derruba as duas pilastras e mata mais filisteus do que no momento em que ele teve a oportunidade de estar livre. No resumo da história, se a gente for parar para perceber, Sansão teve a incumbência e a responsabilidade de ser um libertador, mas ele não libertou o povo, certo? Ele matou gente, mas não libertou o povo. O outro ponto é que Sansão, de alguma forma, não zelou por aquilo que Deus deu a ele como dom e não aproveitou a oportunidade de explorar esse dom da sua maneira mais singular possível, ou explorar esse dom da melhor maneira possível, né? O que eu quero dizer para nós hoje é isso. A gente muitas vezes recebe de Deus algumas missões, né? E muitas vezes a gente não tem zelo por essas coisas. Ou muitas vezes você também se propõe em fazer uma missão, em ter aquilo como propósito, que eu creio que isso não vem de você, mas sim que Deus pôs isso no seu coração, e então aquilo se torna uma missão, né? E muitas vezes você não é zeloso por aquilo, a ponto de aquilo que era um propósito em missão, ele acaba não sendo explorado, e ao mesmo tempo ele acaba indo à ruína, sendo esquecido e não sendo aproveitado, né? E o tempo ele passa muito rápido. Então eu fiquei pensando nessa história e fiquei me perguntando, sabe? O que Deus me confiou? O que Deus me confiou para que eu possa cada dia ter mais zelo? E isso, pessoal, eu falo em qualquer circunstância, em qualquer esfera, né? Por exemplo, se Deus te deu um corpo, te deu um intelecto, te deu os sentidos ali, todos eles perfeitos, seja zeloso por isso. Por que eu estou falando isso? Por muito tempo da minha vida, eu não fui muito zeloso com nada na minha vida. Não fui zeloso com a minha saúde, né? Não fui zeloso com a minha mente, não fui zeloso com o meu espírito, não fui zeloso com o meu corpo. E sendo que eu procurava ser zeloso com os outros, com as responsabilidades que eu assumia com os outros. Por exemplo, procurava sempre não chegar atrasado no trabalho, porque isso é uma obrigação. Procurava ser obediente, mas com os outros, mas comigo não. Então, por isso que eu falo que às vezes é muito mais fácil você ser responsável, comprometido com os outros do que com você mesmo, né? E eu vendo Sansão não foi comprometido com ele mesmo e nem com Deus. Primeiro, ele não foi comprometido com Deus e nem com ele próprio, porque ele se deu às vaidades. Ele se entregou às paixões momentâneas, né? Mulheres, farras, zombarias.
E a minha pergunta para você é: o que Deus te confiou? O que você tem certeza que Deus confiou a você aquilo? Um exemplo também. E eu não estou falando, gente, nem de questões materiais, não. Pô, às vezes é a fala. É igual eu falei agora, Deus te confiou seus sentidos totalmente bons. Sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar, o seu tato, seus sentidos, seu intelecto. E o que você está fazendo com isso? E ainda tem essas outras questões que Deus também te confiou. Às vezes você tem uma família. Deus te confiou essa família. E esses dias eu estava pensando o quanto é bom você ser um pai de família. Você ser um marido. Você ser um pai. Né? Você ser um provedor. Né? Você ser o líder da sua casa, o cabeça da sua casa. Né? Você é o protetor da sua casa. Cara, isso é muito bom. E esses dias me perguntaram sobre isso. Né? O que é ser pai para você, Thiago? O que é ser pai? Para mim, aquilo ali foi muito fácil ter respondido a um amigo que perguntou. E porque eu já estava pensando nisso. E eu cheguei à conclusão que Deus me confiou isso. Deus me confiou minha família. Deus me confiou uma esposa. Deus me confiou filhas, 2 filhas. Deus me confiou, pô, isso. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou sendo zeloso? Você às vezes está pedindo muito a Deus uma situação que você tem por necessidade. Um emprego, uma cura, um meio de locomoção, uma família. E quando Deus te der, você vai ser zeloso por isso? Você já é zeloso por aquilo que Deus já te confiou, já te deu? Pô, Thiago, mas eu não tenho família ainda, não tenho uma casa, não tenho... Beleza, mas Deus já te confiou o que você é hoje. Deus já te confiou a sua vida. Deus te confiou o fôlego de vida a você. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa ser zeloso por isso. Precisamos cuidar disso. Mas facilmente a gente é levado às paixões dessa vida. E às vezes deixamos para ser zelosos tarde demais. Que foi o que aconteceu com Sansão. Sansão resolveu fazer aquilo que ele foi. Sansão resolveu fazer aquilo que ele nasceu para fazer no final da sua vida. E aquilo lhe custou a sua vida. Mas não precisaria ser dessa forma. Sansão poderia facilmente ter uma outra trajetória na história. E uma trajetória extremamente de sucesso. Porque a sua trajetória não foi uma trajetória de sucesso. A sua trajetória foi conhecida como um homem que teve a força para ser quem ele deveria ser, porém, ele só usou a sua força no final da sua vida. E acabou que ele não usou tudo aquilo que ele tinha de potencial em toda a sua vida. E o propósito que ele veio, que era libertar o povo, ele não libertou, pô. Então, para a gente finalizar, se o seu propósito, se Deus te confiou uma família, é porque Deus sabe que você pode cuidar dela e que você pode orientar, cuidar e zelar por essa família. Se Deus te confiou seus sentidos aprimorados, é para você zelar por eles. Zele pela sua saúde, zele pelo teu espírito, zele pela sua vida, zele pelo seu intelecto, zele pela sua intimidade com Deus. Porque se Deus te confiou a oportunidade de se relacionar com Ele, zele por isso também. Procure buscar a Deus, procure ouvi-lo, procure falar também, mas procure ouvi-lo. Procure estar se relacionando a cada dia com Ele. Se Deus ainda te confiou, que você ainda esteja
próximo dos seus parentes, que você ainda tenha sua mãe, que você ainda tenha seu pai. Zele por isso. A vida passa rápido. As coisas passam rápido, né? Hoje já é sábado, né? Então é uma Semana Santa, né? Semana Santa que você às vezes pode muitas vezes zelar por essa semana, mas o ano todo você não zela por tudo isso que representa a Semana Santa, né? Então, só o zelo nessa semana é um zelo frágil, pô. Um zelo sem importância. Enfim, você pode achar que tem importância, mas o certo é zelar por todo um contexto, para quando chegar essa semana, a Semana Santa, você só faça o que você já vem fazendo o ano todo. Não é isso? Desde o ano passado até o ano presente, e assim vai. Enfim. Então, galera, a nossa troca de ideia hoje foi por isso. Que tenhamos zelo por aquilo que Deus nos confiou. Beleza? É isso. Muito obrigado aí. Então, curta, comenta, compartilhe. Eu vou procurar mais essa semana gravar mais vídeos. Me perdoe aí por deixar alguns dias aí sem vídeo, mas foi por um motivo maior. Mas nós estamos aí de volta e sempre trocando essa ideia. E Deus tem mais para nos abençoar aí, nos orientar e nos acrescentar, beleza? Deus abençoe a vida de vocês, uma boa Semana Santa. Fiquem na paz. Os